O que existe em comum entre o alimento mais caro do mundo e uma praga capaz de transformar insetos em zumbis? Ambos são fungos, uma parte da natureza que a gente conhece muito pouco. Olha, e não para por aí. Os fungos estão na nossa comida, ainda serviram para mudar a história da medicina. É o que mostram os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero na fantástica Jornada da Vida. As florestas do oeste americano. Dezenas de espécies de coníferas, pinheiros, sequoias. Aqui estão as maiores e as mais velhas árvores do mundo. Mas numa montanha do Oregon, bem longe dos cartões postais, uma floresta está morrendo. Por onde se olha, há pinheiros mortos. Alguns ainda em pé e sendo consumidos por um predador implacável, imenso, silencioso, escondido. O gigante que está devorando essa floresta é o maior ser vivo conhecido no planeta. Ele se espalha por uma rede por baixo da terra, ocupando uma área do tamanho de 1000 campos de futebol. Não é bicho e não é planta. É um fungo. Parte de um reino ainda pouco conhecido, mas fundamental para a vida humana no planeta. Os fungos sempre estiveram do nosso lado na jornada da vida. Floresta Nacional de Malheur, a quase 3.000 metros de altitude. Mike e Craig são especialistas em doenças de plantas e sabem onde o inimigo se esconde, debaixo da casca do pinheiro. Completamente tomado pelo fungo. Toda essa coisa branca É fungo. Às vezes tanto que forma uma camada que você consegue descascar, uma capa de fungo. Quando o fungo gigante sobe pelo tronco, está comendo o pinheiro que ainda está vivo. O Armillaria continua consumindo a árvore depois de morta. No tronco caído, aparece com outra forma. Parece um cadastro de sapato. E às vezes parece uma raiz fininha. É preto por fora, mas por dentro a gente vê o fungo branco. É esse cordão que espalha a doença de uma raiz para outra. Está no solo, nas raízes das árvores, sobe pelos troncos. É assim que o fungo gigante se espalha por 10 milhões de metros quadrados. A maior criatura da Terra nunca se mostra inteira. Só se revela assim, aos pedacinhos, onde brotam esses fungos aos pés das árvores. Os cogumelos são só a pontinha do iceberg. Craig analisou o DNA do fungo em vários pontos da floresta e descobriu que tudo era um só organismo, gigante e milenar. Calculamos a idade com base no ritmo de crescimento, que é de meio metro por ano. Então, foram necessários milhares de anos para atingir o tamanho que tem hoje. A estimativa é que ele tem até 8.600 anos. E por que só agora está causando tanto estrago? Ironicamente, porque ao controlar os incêndios que fazem parte do ciclo aqui, o homem alterou o equilíbrio da floresta. As árvores estão mais suscetíveis ao fungo. Fungos são importantes para a floresta. Mata Atlântica, uma florada de cogumelos. Em cada tronco caído, cada folhinha seca, os fungos transformam em terra o lixo da floresta. Um parque no centro de Blumenau, em Santa Catarina. No pedacinho preservado da mata vivem os fungos zumbi. Uma formiga deixa as companheiras para trás. Foi infectada por um cordíceps. O fungo se alojou no cérebro dela. A formiga virou um zumbi. A formiga sobe num galho, prende as mandíbulas e morre.
Dela nasce o fungo. O Cordyceps, que não anda, consegue espalhar de um ponto alto os seus esporos, esse pozinho, e sua reprodução está garantida. A partir do momento que o fungo infecta a formiga, ele muda o comportamento da formiga e para que direcioná-la para o melhor momento, o melhor ponto para a sua reprodução. Há centenas de espécies de Cordyceps, cada uma especializada num inseto. Os fungos estão por toda parte, quer ver? Basta pegar uma plaquinha dessas de cultura de micro-organismos, deixar aberta durante 20 minutos, em qualquer lugar. Aí fecha. Em poucos dias, a placa está tomada de fungos. Foi mais ou menos assim que, neste hospital de Londres, a história da medicina mudou. Neste laboratório, o biólogo inglês Alexander Fleming buscava a cura para infecções com bactérias. Era um tempo em que qualquer ferimento aberto podia levar à gangrena e à morte. No verão de 1928, Fleming saiu de férias e deixou esses pratinhos com cultura de bactéria aí, em cima dessa mesa. Quando ele voltou, 5 semanas depois, as culturas tinham mofado. Havia crescido um fungo chamado Penicillium. O Fleming observou que onde havia o fungo, as bactérias não se reproduziam. Assim, meio por acaso, estava descoberta a penicilina, o primeiro antibiótico. Fungo que cura, fungos que matam. Alguns são tão perigosos que só podem ser manipulados em laboratórios de alta segurança, como este na Universidade de São Paulo. Há 250 fungos conhecidos que provocam doenças. No Brasil, o mais perigoso infecta quem trabalha no campo. Ele pode ficar restrito ao pulmão ou cair nas vias linfáticas hematogênicas e disseminar para o cérebro, suprarrenais, fígado, baço, daí ele dissemina para o corpo inteiro. Essa micose, ela é a 8ª causa de morte no Brasil entre as doenças infectoparasitárias. O Real Jardim Botânico da Inglaterra. Aqui está a maior e mais velha coleção de fungos do mundo. 1.250.000 amostras, algumas históricas. Como esta coletada na Patagônia por ninguém menos que Charles Darwin. Essa é metade de um cogumelo enorme que nasce em árvores. Nem cabia na prateleira. Uau, really heavy. Pesado. As caixas guardam 1 bilhão de anos da história da evolução dos fungos, um tesouro genético ainda pouco conhecido. Os fungos são como alquimistas. São bons em produzir muitas substâncias químicas, mas nós só conhecemos de 5 a 10% dos fungos existentes. Talvez você nem se dê conta, mas os fungos estão em muitos alimentos. Serra Catarinense. No coração da imigração italiana, o porão das casas tem chão de terra batida e ventilação suave. Condições perfeitas para o fungo que amadurece os salames. A capa de mofo protege contra outros fungos e bactérias e dá o sabor. Apesar de ser da mesma família, o fungo varia de acordo com a região, com o microambiente. É por isso que é possível determinar a origem de um salame só pelo sabor. O ponto certo é visível. Ele tem que estar bem branco de mofo, né? Tem que estar bem mofado. Aí ele fica mais gostoso. Aí é só lavar e saborear. Minas Gerais. Uma fábrica especializada em queijos franceses. O fungo azul é misturado à massa. É preciso fazer esses buracos para que entre oxigênio para o fungo. Depois de 3 meses, se tem um queijo cremoso e de sabor marcante. O fungo branco faz queijos diferentes. Por fora, a capa aveludada. Por dentro, a massa suave. Essa ação dos mofos sobre as proteínas, ela é uma pré-digestão.
Ela quebra as cadeias de proteína em produtos mais simples. Na Austrália, um fungo que é uma mina de ouro para os fazendeiros. Sunny e Izzy são as caçadoras desse tesouro. Fran treinou as duas cachorrinhas para farejar trufas, esse fungo que parece uma batata suja. As duas são precisas, apontam o lugar exato onde estão as trufas. Aí é só cavar um pouquinho. Nem precisa ter faro de cachorro para sentir o perfume forte embaixo da terra. As trufas são originárias da Europa e aqui foram cultivadas. Quando essas árvores foram plantadas, as suas sementes já estavam contaminadas com o fungo. Mas ele só aparece nas pontas das raízes depois de 8 anos. Neste inverno, as duas cachorrinhas já ajudaram a desenterrar o equivalente a 20 milhões de reais em trufas. Um dos alimentos mais caros do mundo. É só um pedaço de fungo, né? Mas fácil, aqui nessa cesta, tem mais de 10 mil reais nessa colheita. Por que as pessoas pagam tanto por um fungo? Na verdade, a gente não consegue entender bem por quê. Bastam alguns gramas para transformar um prato trivial numa experiência gastronômica marcante. No Brasil, fazendas produzem vários tipos de cogumelos. Um negócio que cresce muito conforme vamos incorporando um novo hábito alimentar. De 2000 para cá, triplicamos a produção. Em 15 anos, triplicamos. Cogumelos são boas fontes de proteína. Alguns ajudam a fortalecer nosso sistema imunológico. Em muitas partes do mundo, catar fungos selvagens é diversão. Alta temporada numa floresta do Oregon. Este grupo faz parte de uma sociedade de micologia. Gente que se une para estudar, observar e coletar cogumelos para comer. Vamos encontrando outras pessoas pelo caminho, todas anunciando o que farão com o resultado do passeio. Macarrão, risoto. Este cogumelo parece uma escultura bem ao lado do caminho. Lindo e muito venenoso. É difícil saber a diferença entre os bons e os perigosos. Por isso, no final do dia, uma especialista faz a análise. Mais do que separar as espécies comestíveis, ela dá uma aula. Nunca é cedo demais para aprender. A coleta de hoje vai para o Festival dos Cogumelos, uma festinha de interior em homenagem ao reino dos fungos. Estamos preservando esses organismos e nem sabemos ainda que benefícios ou perigos eles carregam. E é muito importante que a gente salve todos. Para cada novo fungo conhecido, estamos destruindo outros 6, por causa do desmatamento e das mudanças climáticas. Fungos que não estarão aqui quando precisarmos deles na nossa jornada da vida.